refazendo tudo, refazenda, refazenda. É possível e é muito justo, porque a galera enfia a faca sem dó mesmo, porque eu acho que entrou nessa da gourmetização do orgânico, que as pessoas, as grandes indústrias aproveitavam e aproveitam para cobrar muito por isso, né? Então acho que a gente insistir nessa tecla do comércio justo é muito importante, porque ele é possível e é viável. Acho que a gente propõe uma outra relação com o trabalho, uma outra relação com o dinheiro, uma outra relação com as pessoas. E como ferramenta a gente tem a loja. Então a gente vende os nossos produtos a preço de custo. A gente recebe hoje produtos de quase todo o Brasil. Só 2 estados aí faltando para a gente completar, produtores de toda a federação. E a gente vende então os produtos a preço de custo e a gente convida as pessoas que frequentam o espaço a deixar uma contribuição. Essa contribuição é o nome que a gente coloca para os custos que a gente tem para que a loja siga aberta e para que a nossa operação aconteça. Ou seja, a remuneração das pessoas que trabalham naquele espaço, o aluguel o aluguel dos imóveis. Então são hoje 7 imóveis que a gente tem entre loja, estoque, escritório, estacionamento, água, luz, imposto, máquina de cartão, enfim, basicamente tudo que é preciso para que a loja aconteça e para que o nosso trabalho aconteça. Então, pegando um gancho aí com a fala anterior do Cristiano, de que o nosso trabalho está incluso nesse custo da contribuição e não dentro do custo do produto. Então, quando as pessoas estão na loja, o que elas veem nas prateleiras é o que custa o produto, né? Considerando o preço do produto, o valor de frete e perdas. Então, é basicamente o valor da nota fiscal com esses custos, né, logísticos. E aí a gente funciona então numa ideia de proporcionalidade dos custos. Então, quando as pessoas passam no caixa, elas escolhem deixar. Hoje a gente trabalha fazendo esses cálculos com parâmetros que é 25% e 30%. 25% a gente chama da nossa necessidade de arrecadação e 30% é a sugestão. Por que essa sugestão? Porque a gente, como o Dani estava falando, acredita numa redistribuição de renda real. Então, assim, a gente mira na intenção e conscientização de que as pessoas com maior poder aquisitivo doem para esse sistema acontecer, mais do que pessoas que, por exemplo, não têm. E como a gente não lucra nada com a nossa operação, esse 5% ele é a possibilidade real do chão reinvestir. Então, vamos supor que se as pessoas deixam 25%, a gente fica no nosso 0 a 0. Então, sei lá, uma geladeira que quebra, a coisa toda, a gente tem um fundo de reserva, mas ele acaba sendo insuficiente no nosso giro. Então, a gente, por exemplo, novas contratações, ampliação, mudanças, vem dessa diferença aí da porcentagem. Eu acho que só para retomar um pouco o que a Júlia estava trazendo sobre o nosso modelo de funcionamento, quando ela traz sobre grupo de consumo, uma forma de exemplificar que eu acho que fica muito clara é como que a gente de fato funciona como um grupo de consumo. É como se todos os frequentadores do chão se juntassem para comprar direto dos produtores e dividissem os custos disso. Só que a gente já adiantou essa operação, temos os contatos dos fornecedores, fazemos essas compras. Isso eu acho uma coisa interessante, que a gente não pega nada consignado, a gente compra o produto dos produtores. A gente tem o estoque, temos câmara fria, temos o espaço para vender e a gente mostra isso de uma maneira transparente, de fato, quanto custa essa operação para funcionar por mês. E a gente chega nesse custo real que a gente divide pela nossa previsão de venda e a gente chega no percentual do custo de cada compra e que a gente sugere que cada um pague o custo de sua compra, se tornando responsável também por aquele espaço que a gente iniciou, mas a ideia é que é isso, é um lugar que não tem dono, é um lugar que é da sociedade, é um lugar para ser construído coletivamente
Então é um modelo que a gente achou lá atrás para fazer com que as pessoas se sentissem pertencentes a esse projeto também e tocassem isso junto com a gente. Faz 10 anos que o Chão funciona desse modelo. Começamos assim e vivemos da contribuição das pessoas que vão todos os dias fazer compras lá. Eu acho que esse é o nosso balanço, os nossos custos operacionais. Isso é referente ao mês de agosto desse ano. A gente expõe isso nas nossas redes sociais, em todas as plataformas e na loja também exposto, que a gente mostra exatamente isso que eu estava falando. Os custos operacionais hoje do Chão, despesas totais ali, né? Hoje o nosso custo então é R$980 mil por mês, nosso custo que a gente precisa arrecadar. Se é isso, todo mundo que for deixar os 25%, a gente fecha no 0 a 0. Quem topa deixar esse pouquinho a mais é essa margem que a gente tem para reinvestimento no projeto, expansões e eventos e tudo mais, né? Acho que vale ressaltar que agosto é um dos meses mais fortes do ano, então tem um saldo positivo em agosto, mas ele vem logo na sequência de 2 meses que nós costumamos não fechar as contas, que são junho e julho. Acho que julho é mais por conta das férias e viagens, junho é um mês fraco, um mês mais curto. Então, historicamente, agosto vem para dar uma compensada em 2 meses fracos. Mas... eu ia falar isso, que essa dimensão de pensar a proporcionalidade, ela também vem nesse sentido, né? De que os meses variam, a sazonalidade, os produtos, as vendas. Então, não só junho e julho, aqui no caso sim de agosto, mas, por exemplo, agora a gente também entra num período de baixa, que em geral a gente também não fecha o nosso fluxo financeiro. Então, daqui a pouquinho, dezembro, janeiro, carnaval, também são meses que a gente vai se recuperar mesmo propriamente lá em março. Então, essa ideia da proporcionalidade, né? Aqui a gente vê como chama? Superávit, mas né, não é, então está sobrando dinheiro, o que vocês estão fazendo com isso? Isso vem antecipando o que virá e reavendo também o que veio do ano, né? Eu acho que só para ressaltar também reforçar de que o superávit é reinvestido no projeto, é reinvestido no chão, não que a gente pegue esse superávit e divide entre os associados, é tudo reinvestido na associação, na instituição, para benfeitorias, melhorias. E aí só um exemplo disso, o André falou que são 10 anos de chão, aqui temos 3 gerações de institutas. Dani está 9 anos, André há 7 anos e meio, e eu sou a mais novata aí há 4 anos. E o chão iniciou com 6 pessoas, 6 associados. Hoje somos 32 associados e 2 estagiárias. Então somos 34 pessoas e o chão começou com um financiamento coletivo de R$40 mil e hoje a gente está girando aí em torno de R$4 milhões mês, né? Sendo esses 3 milhões em produtos, ou seja, isso circulando na mão dos produtores pelo Brasil e esses 900 mil aí para custear a nossa operação. Eu acho que uma coisa interessante só de ressaltar que nessa parte de venda de produtos que totaliza esses 3 milhões mensais é muito interessante que é muito pulverizado. Então a gente paga muitas notas de 500 mil, 2 mil reais. Então a gente tem muito poucas notas que são valores exorbitantes assim. Eu acho que isso é muito legal de que a gente consegue pegar bastante coisa de bastantes fornecedores diferentes que acaba a gente não concentrando em um grandão que conseguiria entregar e suprir a nossa demanda toda. Então é isso, a gente, por princípios, a gente prefere e escolhe dar preferência para associações, cooperativas, comunidades originárias, ribeirinhas, quilombolas. E daí, quando a gente não consegue acessar determinados produtos desses grupos que eu acabei de dizer, a gente vai procurar outras empresas e outros fornecedores orgânicos, claramente, para suprir
mas a gente tem como princípio também de que a gente não pega nada e não pegaremos nada nunca dessas 5 empresas multinacionais que dominam o mercado de alimento: Mondelez, PepsiCo, Unilever, Nestlé. Nada disso entrou no chão e nem entrará. Acho que é uma coisa importante de ressaltar. Eu acho que agora a gente tem um videozinho que mostra um pouco do nosso funcionamento, que a gente é isso, a gente não tem função pré-definida, a gente tem funções a serem, tarefas a serem cumpridas, independente de quem esteja lá para fazer. Então, mostra um pouco do nosso dia a dia, a gente se reveza entre os dias, às vezes a gente está de folga, às vezes a gente está em eventos, às vezes a gente está no estoque, recebendo, descarregando o caminhão, às vezes a gente está na loja. Às vezes a gente está aqui. Às vezes a gente está no escritório, às vezes a gente está no sítio, então a gente circula bastante entre os espaços do chão e as coisas continuam acontecendo independente de quem esteja no local naquele dia, né? Então eu acho que é um vídeo só para mostrar também um pouco do nosso espaço, um pouco da nossa loja. A nossa feira é 100% orgânica certificada, a parte da mercearia não, tem coisas artesanais ou de extrativismo que não tem o selo de orgânico, mas tem algum apelo ou algum projeto que nos motivou ou que tem alguma relação conosco para estar lá também. Produtos da reforma agrária, temos uma prateleiras ou prateleiras da reforma agrária, né? Acho que faz todo sentido para a gente expor isso bem e vender isso muito bem. E aí, aproveitando que está mostrando aí a loja, é isso, a gente tem uma livraria também dentro da nossa loja, então acho que a gente fala sobre dar acesso, a gente fala amplamente a muitas coisas, assim, então a gente também, além da livraria, agora pós-pandemia estamos retomando aos poucos, mas assim, já vivemos rodas de conversa, cine de debates, vários outros formas de trocas de conhecimento e saberes. E aí, pegando um pouco do gancho do René falando da administração, eu acho que a gente também vai atuando um tanto na brecha do que o capitalismo produz e como a gente pode usar isso para o que a gente acredita. Então, pensando, por exemplo, aqui que a gente tem toda essa carinha de mercado, né? E, por exemplo, no mercado, as pessoas, os produtores pagam para estar na prateleira de maior relevância, para estar numa certa altura, para estar num certo lugar no mercado. E a gente usa, por exemplo, essa estratégia porque a gente sabe que, enfim, realmente o que está na vista das pessoas acaba saindo mais para, por exemplo, favorecer projetos e produtos que a gente gostaria que as pessoas vissem e estivessem consumindo. Então, como o André falou, que a gente prioriza os pequenos, mas a gente também tem grandes indústrias do orgânico vendendo lá. Então, quando a gente faz isso, tem várias estratégias nesse entorno. É dar acesso às pessoas, porque realmente essas grandes indústrias do orgânico, elas acabam tendo um preço final em prateleira que faz com que várias pessoas que não poderiam consumir algum produto específico da cooperativa que chega um pouco mais caro, possa consumir isso. Ao mesmo tempo, a gente vai fazendo esse jogo, então a gente deixa no olhar, por exemplo, o mel da cooperativa, o mel do Guaí, o mel da Serra da Bodoquena, e deixa mais para baixo ali um mel que é, sei lá, de uma organic, de uma indústria maior, que tem um menor valor e que as pessoas, se for por isso, vai baixar o olho e vai procurar e vai levar. Então, acho que também nesse tempo a gente vem entendendo como que uma coisa favorece a outra. E aí falar desses grandes que também favorecem os pequenos. Hoje o chão tem uma grande diversidade de produtos, então uma pessoa daria conta, né, de resolver a compra dela com produtos de lá de dentro. E a gente entende que a pessoa, por exemplo, levar um peixe que é de uma indústria maior, faz também com que ela leve o alface, o tomate, o cheiro verde e a batata dos pequenos produtores, que a gente faz questão que seja dos pequenos produtores. Então,
como é que a gente também vai associando esse grande que na verdade subsidia o pequeno. Bom, e a gente traz um dado aqui que foi feito em 2022. Foi uma pesquisa feita pelo Instituto IP, onde foi uma pesquisa de preços. Então, foi feito preços em feiras convencionais, mercados próximos, né, tanto os mercados grandes quanto os pequenos. E com esse formato nosso de funcionar com a questão da contribuição, de ser uma venda mais clara e justa para todo mundo, a gente tem algumas conclusões, né? E consegue também, nesse formato, chegar num preço menor do que os produtos convencionais, por exemplo. Que não é convencional, né? Não é Aqui você vai forçar que aqui na linha pontilhada é o preço do chão com a contribuição embutida. Então é o valor de produto mais os 25%. Em agosto, por exemplo, a gente fechou uma média de 27% de contribuição. Isso varia um pouco, mas só porque a pesquisa foi feita, se eu não me engano, com isso, assim, com 27%. Que daí eles compararam, né, as feiras convencionais, daí fica ali, né, o preço do chão com a contribuição embutida é exatamente igual a uma feira convencional de São Paulo. E daí o hipermercado convencional é até mais caro do que o chão com a contribuição embutida. Isso talvez também ajudaria na distribuição de compra de semente, até mesmo dos alimentos ou outros produtos que, enfim, possam fazer parte dessa logística. Então, acho um dado importante que a gente conseguiu levantar nos últimos tempos. Mas quando a gente está dizendo sobre isso, a gente está dizendo sobre, por exemplo, ali eram 6 milhões de reais só em itens de feira, né? Então de frutas, legumes e verduras, recolocados no mercado, pensando que estão girando na mão de produtores que a maior parte deles não acessa grandes mercados, grandes redes. Então, só porque às vezes as pessoas têm essa... Enfim, é uma questão que é colocada pra gente muitas vezes, obviamente que a gente gostaria, e o nosso trabalho, e a nossa vontade, a nossa dedicação é de que o maior número de pessoas acesse isso também no ponto final da cadeia, mas pensando o quanto é significativo mesmo a gente pensar, né, esses números realmente girando numa economia que é fora dos grandes produtores, de quem está... E aí agora que a gente tem um mapa da mercearia. Então a mercearia, a gente tem bastante, né, como são produtos que eles têm um outro tipo de validade, enfim, de questão de armazenamento mesmo, a gente tem uma proporção maior em valor de produtos da mercearia e também dos estados que eles vêm, né? Então, a gente tem aí 331 produtores de produtos que são processados, enfim. Então, tem uma variedade muito grande, desde dos alimentos. Então, a gente tem também produtos de higiene, limpeza, né? A gente tem uma grande variedade nessa questão dos produtos de mercearia. Então aí a gente consegue em torno de 14 milhões de produtos comercializados nesse período de 2023. E aqui fala um pouco dessa proporção, né, de o quanto a gente tem de volume de mercearia e o quanto a gente tem de volume de feira. Então, no final das contas, a gente vende muito mais. Né? 70% das vendas que a gente faz hoje são frutas, legumes e verduras. Né? E a de mercearia a gente tem uma redução menor ali, mas em faturamento, como tem essa diferença do valor, a gente tem uma proporção de faturamento muito maior de venda da mercearia comparado à quantidade de faturamento da feira. Eu acho que é isso, a feira é muito barata, né?
Então precisa vender muitos alfaces para chegar no valor de um chocolate da Amazônia, que vem um chocolate certificado ou uma garrafa de um vinho nacional. Então, em relação a volume de trabalho, em relação a volume de caixas, em relação a volume de mercadoria, tem que movimentar muito mais feira para chegar no valor da mercearia, né? Então acho que fica muito claro nesse 70-30, é isso, né? 30% do volume, mas representa 70% do faturamento, né? Então essa questão dos valores agregados em produtos é bem chocante. E só complementar que é isso, assim, a feira é mais barata e é o que a gente quer que seja, né? Porque a gente quer que as pessoas acessem os produtos e comam, exato, fruta, verdura, legume a preços acessíveis. E aí a grande questão que a gente tem, e aí falando também um pouco sobre essa necessidade de financiamento, de subsídio público, porque é isso, como é que você consegue ter preços acessíveis sem que isso não signifique a exploração dos produtores, que isso não signifique... Então, assim, é uma matemática difícil mesmo de chegar, que a gente acha que é muito difícil de alcançar sem ser, do ponto de vista da produção, sem ser num pensamento subsidiado. E aí aqui um pouco do que a gente tenta refletir é isso. Então o que a gente faz é meio que a mercearia subsidia a feira, para que a feira permaneça num preço acessível, sendo orgânica. E aí, de novo, essa ideia de proporcionalidade, que eu acho que ela toma o nosso trabalho numa dimensão bem ampla. Bom, aqui nosso faturamento desde 2015 a 2025, a gente tem aumentos e quedas aí específicos marcados, mas um pouco isso para mostrar para vocês que a gente vai tomando decisões que são muito vivas e que isso também reflete muito no nosso faturamento ao longo do tempo. Então tem essas quedas todos os anos que vocês podem ver que tem a ver com os períodos do ano, como a gente estava dizendo. Então os meses de férias escolares a gente tem quedas. Assim, ao longo do tempo essas coisas, as pessoas foram entrando e os espaços foram crescendo, tudo isso ligado a, por exemplo, extensão de horário. Então quando o chão abre, funcionava até a tarde, né? E aí, e não todos os dias da semana. Quando o André entra, por exemplo, é a abertura do sábado, e aí é necessário mais equipe. E aí tem uma contratação para abrir o sábado. Quando é a queda e daí a abertura do sábado em 2018. Aqui fica claro que foi no meio da pandemia que a gente fechou e daí a gente reabriu. Então mostra também que todas as nossas decisões têm diretamente relacionado com o faturamento e com a saúde financeira da instituição. E eu acho que a gente vai, durante esse tempo, sempre trabalhando no limite do que a gente consegue, assim, seja de espaço físico, seja de equipe, seja de fazendo rearranjos para falar, não, agora dá para dar um passo a mais. E sempre nessa coisa de aumento de trabalho do ponto de vista de como que a gente melhora a nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente entende que isso não é menos trabalho. Então assim, ao longo do tempo a gente só foi ampliando. Hoje o chão funciona todos os dias da semana. A gente fecha mais cedo às segundas-feiras, porque a gente, como estava falando, se organiza de forma autogestionária, a gente fecha a loja para fazer a nossa assembleia de trabalhadores. Então, na verdade, o trabalho acaba só para quem está frequentando o espaço, que aí na segunda-feira tem um tempo reduzido, mas é o momento que a gente toma as nossas decisões que são de foro aí mais conjunto, mas acho que fazer uma retomada que a gente estava conversando com o Renê, de que a gente toma decisões o dia inteiro
no cotidiano, então a gente tem uma velocidade mesmo decisória, mas, por exemplo, essas mudanças aqui são mudanças que concernem ao coletivo, né? Então, quando foi para abrir mais dias, para fazer novas contratações, isso são coisas que a gente, mudanças estruturais, alugar um novo imóvel, são coisas que a gente faz nas assembleias, toma essas decisões. Mas, por exemplo, vamos mudar a geladeira de lugar porque isso aqui não está funcionando, pode ser no meio do dia, desliga a geladeira e aí você chega lá no dia seguinte e fala, opa, não está aqui. Então, assim, só um exemplo que é muito material, mas de coisas que a gente vai tomando ali no cotidiano. Eu acho que é isso, acho que mais um exemplo, mais só um outro jeito de mostrar o faturamento, esse faturamento total, o histórico do chão. Esse ano, eu acho que só como observação também, assim, de como uma coisa, só um adendo de que esse ano a gente bateu nosso recorde também, então esse 2025 está sendo um ano legal, agosto foi o nosso mês mais forte da história do chão em 10 anos. Estamos construindo. Seguimos, não podemos parar, porque isso é uma engrenagem que a gente gira muito e acumula nada. Então é isso, é uma bicicleta que se parar de pedalar cai. Então a gente às vezes confunde de ver esses números astronômicos na tela e acha que o chão está rico e pode parar de trabalhar, mas é isso, a gente gira muito dinheiro e não capta nada. Então é um trabalho que sem fim. Bom, aqui em São Paulo tem uma organização que chama APAS, Associação Paulista de Supermercados, que todo ano eles mostram dados das grandes redes e grandes lojas da cidade de São Paulo. A gente não entra nesse âmbito porque o nosso KNAI não é de supermercado. A gente nem é considerado mercado. Mas eu acho que mostra... É isso, a organização do trabalho, o comércio justo, a desalienação de que faz com que nós, associados, estamos completamente cientes do que está acontecendo. A gente tem na mão as decisões para a gente topar, não topar, propor outra coisa, discordar, mas a gente está de fato sabendo de tudo que acontece e a gente se responsabiliza de fato por aquele espaço. E acho que isso mostra, como eu disse lá atrás, de que é possível e de que é eficiente. Eficiência não é uma palavra meio polêmica, porque ela remete à competição, sobre a hierarquia, mas a gente, quando diz de eficiência, diz sobre qualidade do trabalho, sobre qualidade de relação. E eu acho que esse nosso formato se mostra eficiente quando a gente pode comparar com essas grandes redes, que aí a gente está falando de Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, todas essas grandes marcas de atacarejo, né? E que daí mostra que o chão com que a gente tem uma loja, 6 caixas. E daí a gente faz esses 40 milhões aí nesse ano por ano. E daí comparativamente, se fosse aqui no faturamento equivalente junto com as outras pessoas, com as outras redes, a gente teria que ter 2 lojas, 13 caixas, 1.200 metros quadrados de loja. E a gente tem 350 e movimenta esses números. Tem o próximo também que faz aqui é o mesmo dado, só que com outros parâmetros. É isso, mostra o faturamento por funcionário por mês. E daí a classificação do primeiro ao quinto, aí, né, R$823 mil, eles tinham 5 mil funcionários. Daí com a quantidade de associados que a gente tem hoje, a gente alcança esse valor de 1.600.000 por associado por ano de faturamento, nesses 350 metros de loja, nesses 6 caixas que apenas temos até hoje. E eu acho que quando o André fala dessa coisa da eficiência, a gente também, enfim, a gente sabe que vocês sabem, mas a gente gosta de frisar que todas essas redes estão fazendo isso, explorando o trabalhador, explorando o produtor. Tem o dia do aniversário do gerente, o dia do aniversário do não sei quem, do mercado, o preço para pôr na prateleira. Então a gente está falando aí de uma remuneração de que nenhum de nós somos explorados para fazer esse trabalho. A gente, né, não está explorando os trabalhadores,
buscando fazer essa transparência com os produtores, então convidando eles a estar nessa relação de pensar preço, de pensar saída dos produtos, de pensar, e aí acho que em muitos níveis, assim, desde pensar a apresentação mesmo dos produtos, então, por exemplo, com os produtores de feira, a gente acaba tendo um convívio muito maior, né, uma proximidade muito maior, e são produtos que, assim, né, rodam mais, perde-se mais, então a gente vai estruturando isso no sentido de, tá vindo o pequeno, o grande, põe no saquinho, tira do saquinho, enfim, são coisas que em mercados convencionais isso não vai acontecendo, a perda é do produtor e lasque-se, tá tudo bem, se vira, e como a gente vai tentando fazer disso justo para todo mundo mesmo, porque, né, quando a gente está falando em comércio justo, não é justo para a gente que está lá trabalhando, muito pelo contrário. Acho que o que a gente está se prestando é prestar esse serviço mesmo para os produtores que, né, enfim, muitos de vocês vivem essa dinâmica de feira, e aí o que significa, né, isso apareceu no nosso grupo com o Altair narrando o que significa o produtor estar lá plantando, vai para a feira e faz a comercialização, e aí como é que está lá plantando e fazendo o planejamento. Então a gente está, enfim, prestando esse serviço em nome da cadeia de uma forma possível, né? Quer falar aí dos grupos? Acho que só um exemplo aí para mostrar um pouco aí os volumes girados esse ano. Tem um pouquinho já de previsão só nesses últimos 2 meses do ano, mas aí um pouco das quantidades movimentadas pelo chão nesse ano. É um volume grande, lembrando que a feira é 100% orgânica certificada, então esses legumes, todos esses legumes e verduras expostos são certificados orgânicos. Mas acho que aí é só para uma exemplificação mesmo. E acho que numa coisa só do consumo que apareceu, dos consumidores também, a gente falou um pouco isso no nosso grupo, mas acho que eu tenho vontade de falar de que as pessoas comem todos os dias e que elas vão e voltam ao chão várias vezes, faz com que a gente possa fazer essa construção ao longo do tempo com as pessoas e aprofundando as relações e aprofundando as discussões. Hoje a gente faz aí, quantas vendas, cara? 170 mil vendas. Desse número a gente tem várias pessoas engajadíssimas, várias pessoas que estão com a gente há 10 anos e que vivem aí no boca a boca falando do chão. A gente tem várias pessoas que são politicamente contra a gente, mas consomem os nossos produtos porque a hora que faz a conta fala, puxa vida, né? Vale a pena. Então, assim, só para dizer que a gente acaba furando a bolha de certas formas também, porque tem um monte de gente que quer construir, tem pessoas que ainda não estão dispostas, mas que também frequentam. Então, a gente faz esse trabalho no cotidiano mesmo com as pessoas, de tentar aprofundar. Nem sempre isso é fácil, porque a gente está ali no corpo a corpo. Como o André falou, a gente está também passando a responsabilidade para as pessoas fazerem parte dessa cadeia. Então, uma sensação que eu tenho assim, de quando a gente compra uma coisa e tem alguém lucrando em cima da gente, as pessoas costumam reclamar menos do que quando a gente está ali sendo transparente e falando custa tanto e a responsabilidade é sua de custear isso. O quanto ainda é uma dificuldade a pessoa assumir para si a responsabilidade disso, mas a gente entende que é ao longo do tempo. Então, quando o Dani estava lá fazendo um trabalho que eu não precisei fazer, que era falar com todas as pessoas que entravam no Instituto Chão e apresentar o projeto para todas as pessoas, hoje isso não é mais necessário, né? Hoje eu cheguei já com essa parte mastigadinha, então óbvio que sempre tem gente nova, mas também tem uma coisa da adesão no tempo. 10 anos depois é muito diferente fazer essa comercialização.
Uma curiosidade, eu queria saber como nasceu o Instituto Chão. Qual foi o grande input que vocês tiveram, né? Porque a gente sabe que para ter um espaço físico, pessoas engajadas, é necessário trabalho remunerado, né? Então, como que nasceu o Chão, né? Com que subsídio, com que input? E a segunda pergunta que a Eliane fez, mas é em relação às perdas das FLVs. Eu queria saber como que vocês lidam com isso, os custos, se é repassado aos consumidores ou aos agricultores, ou entra naquela margem dos 25 a 30, só para entender. E outra coisa que me deixa curiosa é como vocês trabalham o cadastro dos fornecedores dos produtos primários. E o que vocês fazem com as perdas? As perdas. A gente julga que a gente tem um volume de perda pequeno, de acordo com o que a gente movimenta. A gente tem alguns parceiros de compostagem que pegam essas perdas e já tive vários formatos, mas já tem formatos de que vira compostagem e volta para os produtores como adubo orgânico. Tem gente que pega e só faz compostagem na doméstica, na casa das casas das pessoas e recolhe baldinhos, essa mesma empresa que faz pra gente. Tem organizações que pegam doações, produtos que não têm mais condições de venda, mas têm condições de uso para fazer marmitas e distribuir para pessoas ou a população de rua. Então hoje são, acho que, esses os destinos das nossas perdas de FLV, ou compostagem ou marmitas solidárias. E além disso, é isso, acho que a gente vai fazendo esse trabalho de seleção ao longo do dia. A gente também tem na porta da loja o que a gente chama de pegue leve, que, como já diz o nome, são coisas que a gente tira porque sabe que as pessoas não estão mais em condição de compra, e a gente disponibiliza para quem está ali passando, leve aqueles produtos. Mas considerando assim as perdas de um mercado, mesmo de feiras, assim, é bem pequeno, porque a gente tem esse trabalho de antecipar mesmo o que a gente sabe que, por exemplo, vai perder. Aí eu acho que entra um pouco na sua questão também a questão das perdas e se a gente repassa aos produtores, como é. A gente tem acordos diferentes com os produtores, e não no sentido diferentes, arbitrariamente diferentes, mas a gente foi constituindo coisas desse tipo. Então, por exemplo, um produto chega numa qualidade que a gente olha e fala, putz, não sei se vai, a gente sinaliza já ao produtor no ato da chegada e fala, vamos tentar. E aí, em geral, já se estabelece ali uma negociação. A maior parte dos produtores está acostumado a fazer uma dinâmica de reposição, mas acho que tem muitos formatos que a gente foi estruturando ao longo do tempo. A gente não passa para o produtor e fala, não, a perda de vocês, a gente faz essa avaliação se, por exemplo, a perda foi nossa porque a gente expôs demais num horário que a gente sabe que não vende e o produto poderia ter ficado na câmara armazenadinho e a gente escolheu deixar na loja e não vendeu, a perda é nossa. Então a gente vai sempre dosando isso junto com os produtores também, e uma parte disso entra no valor do custo dos produtos. Então, hoje, dentro do custo dos produtos, isso tá calculado junto com o frete, que é 10% na mercearia e 15% na feira. Então, isso está dentro do valor do produto para as pessoas que levam. Isso foi uma... Oi? As pessoas que pagam. Não, só complementando, daí quem acaba pagando por essas perdas que já está dentro do produto é quem está levando, né? Antes, como esse valor de perda ele era dentro do valor da contribuição, então quando a gente não conseguia arrecadar toda essa contribuição, né, ele já não era mais real. A gente, por isso, começou a calcular a perda já no valor do produto. Eu acredito que atualmente a gente tenha em torno de 10 mil produtos
cadastrados, acho que bastante coisa. E o cadastro, basicamente, a gente sempre procura mesmo fazer esse diálogo e entender como é o funcionamento do fornecedor. Eu acho que no início do projeto, como as pessoas não conheciam o chão e também a gente não tinha uma ideia de como isso se daria no tempo. Então, a gente levou um tempo para que as pessoas acreditassem que seria viável fornecer para a gente, né? Então, a gente ia procurando, acho que começou com alguns fornecedores que eram mais próximos, então tinha, por exemplo, geleia, tinha fornecedor de pão que não queria vender porque achava que não ia dar conta. Porque quando a gente falava para os produtores, a gente está com uma ideia, a gente quer vender produto orgânico a preço de custo, sem lucro, e sugerindo uma contribuição. Tem muitos produtores assim, vocês estão loucos, vocês estão malucos, não vai falir isso no primeiro mês, então eu não vou vender porque eu sei que não vou receber. Então demorou um pouco para a gente ir ganhando a confiança também dos fornecedores de que a gente... Não é que eles pagam mesmo? de que a gente vai pagar bonitinho, de que a ideia ia dar certo, mas de fato era uma grande aposta. Eu também eu consigo entendê-los naquela época, 10 anos atrás, nesse início, assim, entre aspas, desse boom dos orgânicos, né? Acho que só voltando uma coisa que eu lembrei sobre as perdas, outra eu acho que, na minha opinião, estratégia que faz a gente perder pouco é que a gente faz pedidos todos os dias de FLV. Então a gente consegue controlar nosso estoque muito rápido. Então hoje como a gente tem esse histórico, a gente tem muitos dados, relatórios e números, então a gente já tem médias, mais ou menos, a gente sabe quanto vende de cada item por dia. Mas é isso, tem dia que chove e vende menos, quando é feriado vende menos, pode ter isso, tem dias fortes, tem dias mais fracos. Então hoje era para vender 200 alfaces, vendeu menos, a gente já consegue controlar para 2 dias seguintes. Então a gente acaba não ficando com muitos excedentes na câmara fria, porque se acumulou hoje, a gente segura o pedido de sexta, é sempre D+2 os nossos pedidos. Então a gente consegue ir controlando o estoque rápido. Então acho que isso também é uma coisa que faz com que a gente perca menos. Isso chama estratégia e falta de espaço. Eu acho que é importante dizer também, porque às vezes fica parecendo que nossa, que muito bem sucedido, mas é isso, o espaço que a gente tem de câmara, ele é muito reduzido para o tanto que a gente vende. Então, por exemplo, a preparação para o final de semana, hoje é quarta-feira, a partir de amanhã o nosso estoque começa a virar assim um negócio crítico. E aí a gente olha e fala, meu Deus, tomara que as pessoas venham, assim, porque realmente vai virando um Tetris de encaixar a caixa, né, a coisa toda. E aí é isso, tá? Domingo, foi muita coisa, então o conhecimento adquirido e aprimorado ao longo do tempo é muito grande, né? Você quer falar disso? Posso falar, mas antes eu vou voltar para a questão do cadastro, né? Eu acho que a gente prioriza que os fornecedores, principalmente, né, de fruta, legumes e verduras, são todos orgânicos, então a gente tem a rastreabilidade de todos esses itens, então a gente precisa, né, a gente tem a certificação de todos eles, o cuidado na placa do preço, região de onde vem. A gente já tem muitos cadastros, fornecedores que estão com a gente há muito tempo, então tem uma produção garantida. A gente também acaba não, por exemplo, né, um fornecedor que tem limão para a gente sempre. A gente não vai procurar outro fornecedor de limão se ele tem, então a gente também garante, ou então também consegue dividir, né? Consegue manejar ali os pedidos para que a gente consiga atingir a todos ali. Hoje a gente tem uma variedade, como tem muitos itens, muitos produtos, a gente faz muito tempo que não procura fornecedores, assim. Então, inverteu. A gente acaba sendo um lugar que eles querem, que os fornecedores querem estar. Então tem uma procura grande e aí a gente vai fazendo essa avaliação do que faz sentido mesmo ter com a gente ali na loja. Falando um pouco do início do chão, a ideia do chão, na verdade, ele nasce da relação de trabalho
dentro de um hospital psiquiátrico, então ele não tinha ligação com a comercialização. Era então uma ideia onde o trabalho fosse cooperado dentro do hospital, que as pessoas pudessem se reunir, né, de todos os setores, desde de limpeza, psicólogos, médicos, e fazer um trabalho autogestionado dentro de um hospital. Só que isso acabou não dando certo, e aí já tinha a documentação, o estatuto, com essas diretrizes da forma de organização do trabalho, e aí começou uma discussão de o que poderia ser feito com isso. Então ele nasce no início com produtos que são manuais, então tinha vendas de cerâmicas, tinha vendas de jardinagem, tinha essas questões de jardinagem e era um chamamento mesmo para que as pessoas viessem discutir sobre economia solidária, sobre alimentação, sobre o que a gente faz com as mãos, na real, assim. E eu acho que daí vai tomando corpo, vem o financiamento coletivo, então consegue arrecadar aí um valor de R$40 mil, se eu não me engano, R$40 mil para fazer a primeira compra. Então a primeira compra vem desse valor. Eu lembro que tinha muitas geleias, a feira era bem pequenininha, então era uma caixa de alface, uma caixa de... nem tinha todas as variedades de folha, né? E aí tinha um movimento que era isso, que até no início da fala era que era um convite para um espaço de convivência, que fosse um espaço para troca. Então ele começa também ali pensando nas questões do método que usava, que era dos aliados, então essas pessoas contribuíam mensalmente para cobrir os custos do espaço, porém isso não dava conta de suprir todos os custos operacionais, e aí foi mudando esse formato para o cálculo ser direto no valor da compra. E aí isso foi mudando durante os meses, entendendo porque não começou com essa porcentagem de contribuição. No início era mais que precisava, né? Então era uma contribuição maior que precisava, e aí com o aumento de espaço, demanda de venda, isso vai mudando. Então acho que é um pouco disso, né? E vai entrando pessoas, então a gente vai fazendo escolhas. Dá para comprar tem uma sobra, dá para comprar uma geladeira, essa geladeira que influencia, que entre mais uma pessoa para trabalhar, né? Vender, fazer comercialização de frango, não tinha no começo, então possibilita que mais pessoas consigam entrar e ir fortalecendo o espaço, assim. Todo mundo que entrou com a sua força de trabalho, nunca eram, né? Todos os associados que entraram já entravam com essa... Não era um investimento financeiro, né? Você não precisava fazer um investimento financeiro, era com a força de trabalho que você entrava e compartilhava com todo mundo que já estava lá. Eu acho que só para ir na do René, que ele tinha falado por que a gente acha que deu certo ou que está caminhando. Eu não sei se é a resposta certa, se é esse o motivo, porque eu acho que não tem uma receita, acho que a gente é uma coisa viva, e estamos experimentando até hoje, estamos mudando de ideia até hoje, a gente repensa e muda toda hora. Mas eu acho que eu diria que é a nossa organização para o trabalho mesmo. Eu acho que por ser horizontal, por não ter hierarquia, não ter competição, não ter um patrão, não ter chefe, eu acho que essa é a receita de sucesso, eu acho assim. Porque desaliena e deixa as pessoas capazes e afincos e completamente conscientes do processo que estão vivendo ou do momento que o chão está passando. Eu acho que é isso. Eu lembro da história lá de trás, de feudalismo, que as pessoas estavam produzindo coisas que a gente nem sabia qual que ia ser o produto final. E a gente tenta fazer totalmente o contrário, que a gente quer saber exatamente tudo o que está acontecendo, ter isso na mão para de fato poder tomar decisões e mudar de ideias. E essas pequenas decisões que elas falaram durante o dia, que a gente vai tomando a cada momento, tem decisões que precisam ser tomadas.
E daí imagina se a gente tivesse que levar isso para alguém ou superior, algum cargo superior, para a gente teve essa ideia, será que é legal, podemos, não podemos, e aí? Então eu diria que a receita é a organização do trabalho. Eu ia fazer aí um gancho com a fala da Dani, mas eu acho que amarra com os dois, assim, de que a gente sair de dentro da saúde e com os princípios do SUS na mão. Então, eu acho que essa multitransdisciplinariedade e pensar que a nossa equipe ela é muito diversa mesmo. É muito diversa em histórias, em escolaridades, em formação, em idades, exatamente. Então a gente carrega as nossas potências e o que a gente pode pôr a serviço do coletivo na mão. Então acho que é sempre bom frisar que a gente fica retomando isso, que é um princípio que não foi a gente que inventou, mas a gente carrega ele aí com muito afinco mesmo. E acho que essa ida para a alimentação, ela também está ligada ao vir da saúde e entender que direitos elementares deveriam não ser capitalizados, não deveriam estar na lógica, enfim, a gente acredita que nada deveria estar na lógica do capitalismo, mas esses direitos básicos deveriam ser assegurados. Então acho que a hora que entende-se lá atrás que dentro da saúde isso era um imbróglio bem grandioso, atuar no campo da alimentação também é uma possibilidade de transformação real do mundo, porque a gente está falando de uma cadeia que literalmente tudo alimenta tudo, então da produção, a forma de consumo, a forma de vida. E aí eu acho que também uma das coisas do nosso sucesso, enfim, não sei se é isso, eu acho que é saber que a gente não chegou lá, porque o lá é o estar em movimento, é o estar caminhando, é o estar inventando esse mundo novo. Então eu acho que a todo tempo olhar e falar, não, tem mais coisa para ser feito, a gente quer mais gente, a gente quer muitos lugares funcionando desse jeito. A gente fala e repete que a gente tem um ponto de comercialização, mas esse jeito de se organizar poderia ser usado para organizar muitas coisas, muitos trabalhos, enfim, o que as pessoas estiverem dispostas a se responsabilizar e atuar perante a sociedade. Então nessa dimensão mesmo de que é a partir do trabalho que a gente se realiza na vida enquanto sociedade, e aí cada um tem um pouquinho para emprestar e a gente se lembra quando o outro para de emprestar, do tipo, e aí, vamos embora? Tipo, não é por você, assim, tem uma coisa maior que eu acho que une a gente. Então também para não ficar nessa coisa romantizada de tipo, nos damos super bem, tudo acontece muito bem. Não, e eu acho que caminhar com essa contradição na mão faz a gente seguir caminhando, seguir pensando que se a gente tem diferenças internas, a gente precisa minimamente resolvê-las, porque elas impactam no nosso trabalho. E é isso. No caso, nos damos muito bem, mas não precisaria ser para a gente realizar um bom trabalho juntas, né? Não seria a partir de tipo uma amizade ou de uma coisa assim, e sim da força de trabalho mesmo. Mas e além disso, acho que tem uma outra coisa que é um elemento do tempo, de que há 10 anos atrás teve um boom dos orgânicos, isso era um tema na mídia, então também calhou de muitas matérias que acabaram de alguma certa forma prestando um desserviço e um serviço, porque falaram, vem comprar a preço do produtor, não sei o que lá, e aí faziam manchetes que nem eram verdade, mas que acabaram levando um monte de gente para a loja, e aí a partir desse trabalho cotidiano muitas coisas foram acontecendo, assim. Então acho que um pouco do nosso sucesso é insistir na permanência do trabalho.
Mas a gente não tem lá grandes sistematizações, assim, do ponto de vista de tipo, ai, nossa, um grande registro. A gente vive de tempos em tempos tentando fazer isso. A gente tem a sorte de que várias universidades e pesquisadores e pessoas se aproximam da gente e emprestam esse conhecimento e essa possibilidade pra gente, mas a gente não tem assim, tipo, ai, nossa, uma sistematização, mas se a gente sonha em bolar junto com um monte de parceiro, um curso e assim, de agroecologia, autogestão e poder contar com conhecimentos da experiência prática, teórica, sim, queremos. Se alguém souber o caminho, refazendo